Tá aí esse clássico, né, da Roraimeira, Macunaimando, com Zeca Preto e Neuber Uchoa. E já está na linha com a gente o professor Vitor Maccioni. Seja muito bem-vindo ao Mosaico, professor. Olá, bom dia a todos. Uma satisfação estar novamente aqui participando deste querido programa para contar mais uma vez sobre a história do município de Boa Vista, que hoje, no dia 9 de julho, completa 134 anos de existência. É sempre uma alegria contar com você aqui, professor, porque você é uma enciclopédia, né? Uma enciclopédia roraimense. E eu fiquei muito curiosa para saber desse projeto seu. Professor Vitor, ele é professor de História e ele fez uma ação que eu achei muito interessante. Você levou alunos seus, professor, para conhecer o Centro Histórico de Boa Vista. Porque parece muito comum, né? Quando a gente fala assim que toda cidade tem um centro, mas muita gente não para olhar essas riquezas que tem no centro histórico da nossa cidade. Como é que foi essa experiência, professor? Conta pra gente que projeto foi esse, como é que foi a reação dos alunos? Perfeito. Essa atividade nós realizamos em 2022, a primeira atividade piloto, que foi um momento, inclusive, das memórias afetivas de realização de atividades de campo após a pandemia. Então, depois de 2 anos, os alunos puderam novamente realizar atividades de campo, né, pela escola. E essa iniciativa surgiu por meio de parcerias que ocorreram aqui em Boa Vista com o Centro de Memória e Cultura do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, com professores da Universidade Estadual de Roraima e também da Universidade Federal. E nós fizemos uma rede em que tinha como objetivo levar alunos para visitar o centro histórico, como você bem mencionou, de uma forma diferente. Por quê? Os alunos, eles transitam pelo centro histórico e muitas vezes não sabem a história daquelas construções da qual eles passam todos os dias. Então, a iniciativa tinha como objetivo conscientizá-los de que por onde eles estão passando, pelo centro histórico de Boa Vista, você tem ali toda uma história, tem todo um contexto para o qual aquelas edificações, que inclusive muitas são patrimônios culturais materiais no centro histórico, são importantes para entender a história do município em que eles residem e principalmente situar o aluno e conscientizá-lo de que ele é um agente dessa história. Porque às vezes é comum às vezes alguns alunos terem um pensamento, eu não sou importante para a história porque eu não estou num livro didático, eu não sou uma pessoa ligada à política, enfim. Só que o nosso objetivo é mostrar o contrário, dizer que ele é um agente ativo da história e que por meio de atividades de visitação a centros históricos, a outros lugares, centros de memória, museus, arquivos, conversar com pessoas que residem no município também faz uma prática histórica. Que bacana. Ô, professor, Boa Vista está completando 134 anos e é lógico que essa capital tem muita história para contar e muita gente que ajudou a construir essa história, né? Mais de um século de história. E aí, quando você fala isso para os alunos, como é que eles imaginam, né, o começo de tudo? Porque quando você fala de história, tem muito de imaginação também. Você é um contador de histórias, né? Então, quando você leva essas crianças, esses jovens para o centro, como é que é essa didática para envolver os alunos desse passado, que já tem aí um século, né, de tradição, digamos assim, né, a cidade de Boa Vista? Exatamente. Isso é uma estratégia bem interessante que os professores podem adotar, é trabalhar o imaginário do aluno realmente a partir da realidade deles. Então, por exemplo, com relação à alimentação, se ele gosta de comer carne, por exemplo, vai fazer uma ponte com o churrasco, e no caso, a carne bovina, e aí fazendo uma ponte, por exemplo, com a migração devido à pecuária, né, motivada pela pecuária para Boa Vista. Além disso, por exemplo, trabalhar atividades ou ações que, por exemplo, de objetos que estão presentes na casa dele, como, por exemplo, vasos, objetos que você encontra na cozinha para armazenar alimentos, e fazer uma ponte, por exemplo, com o uso, né, das panelas de barro, principalmente, né, da tradição dos povos originários, no caso aqui, no estado de Roraima. Então, fazendo
pontes, no caso, de fazendo um contexto de imaginação. Hoje você se desloca para a escola, no caso, hoje você se desloca para a escola de ônibus, por exemplo, você se desloca para a escola de uma outra forma, mas como é que você faz isso? Como é que acontecia isso 100 anos atrás, onde não tinha estradas, não tinha rua, né? Como é que esse deslocamento tem uma ponte com o Rio Branco, por exemplo? Por que as construções mais antigas estão localizadas à margem do rio? Sim. E hoje, onde você reside? A escola, essa iniciativa foi uma escola estadual, a Escola Oswaldo Cruz, que fica no centro da cidade. Porém, majoritariamente, os alunos que estudam nessa escola são da periferia, então eles estão em bairros mais afastados do Rio Branco. Então, fazendo essas pontes com a realidade deles e também trabalhando esse imaginário. Você pode fazer por meio de cartas, textos, alunos que gostam de desenhar. Então, imagine Boa Vista 100 anos atrás, como era na sua opinião. Então, tudo isso está associado, né, para fazer com que tenha-se uma educação histórica, patrimonial, de memórias afetivas e também de identidade. Que bacana, professor. E você pode citar aí alguns lugares importantes aí no centro, que até como uma dica, né? Perfeito. Nesse caso, quando você vir a Boa Vista, é um convite a todos os ouvintes que ainda não conhecem essa capital, localizada totalmente acima, né, da linha do Equador, então é a única capital do Brasil totalmente acima da linha do Equador, então no hemisfério norte. Primeiro, faça um passeio pelas construções que estão à margem direita do Rio Branco, como, por exemplo, a sede da Fazenda Boa Vista, que é atualmente um restaurante. Ao lado haverá uma igreja amarela atualmente, que é a igreja matriz, Nossa Senhora do Carmo, onde você já tem um contexto de fluxos migratórios, né, e também a presença das ordens religiosas. É uma igreja que também tem mais de 100 anos. Você terá atualmente também construções associadas a atividades comerciais e numa avenida chamada Jaime Brasil, que atualmente teve um processo de reinauguração do antigo Palácio do Governo que ficava nesta avenida, que é chamada Casa da Cultura. Então houve um processo de restauração dessa casa, construída na década de 1940, e que é um patrimônio cultural do Estado. E nós também temos alguns locais à margem do Rio Branco, que são sítios arqueológicos que inclusive são desconhecidos por muitos moradores do município de Boa Vista, o que aponta também obviamente, para a presença dos povos indígenas antes mesmo do processo da chegada e extensão da pecuária aqui na nossa região. Então você tem igrejas antigas, no caso, e centenárias, como também a igreja de São Sebastião, que em 2024 completou 100 anos, e também próxima a ela fica uma praça chamada Capitão Clóvis, e que próximo também fica o chamado Centro Cívico, que é uma área onde você tem um processo de planejamento da cidade de Boa Vista quando ela se tornou capital em 1943 com a criação do território federal do Rio Branco. Então, essa parte da cidade, nós temos as construções mais antigas, mas nós também temos outros locais que você pode conhecer, principalmente aqui em Boa Vista, que são as praças. Você vai ver muitas praças, o que aponta também para a qualidade de vida da nossa capital. Ah, que maravilha. Muito bom, professor. Uma aula mesmo que você deu hoje aqui. Foi maravilhosa a sua participação. Só tenho a lhe agradecer. Professor Vitor Macchioni, esse projeto continua, né, professor? Você continua aí nesse trabalho, né, de conscientização dos estudantes, levando eles para conhecer essas riquezas históricas. Sim, esse projeto ele não tem período de encerramento, no caso, quanto à realização, porque envolve não apenas uma escola, mas pode ser uma política que outras escolas podem adotar, com planejamento, com outros professores, e também por meio de parcerias. Assim como também o nosso objetivo agora é, por meio dessas atividades, também fazer atividades no interior, dos municípios do interior, com alunos. É um projeto a longo prazo que a gente deseja expandir essa rede, que tem sempre como objetivo valorizar a história, a cultura, as culturas e as identidades aqui no nosso estado. Maravilhoso. Parabéns, professor, e parabéns, Boa Vista, por esses 134 anos. Um abraço, professor, até a volta. Um abraço, querido, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.